Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 24 de julho de 2025, e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 20. Jesus vai começar a ser confrontado ali por aqueles homens, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, vão começar a fazer perguntas a ele, tentando pegá-lo em uma falha. No meio disso, Jesus lhe solta uma parábola. Veja a partir do versículo 9, onde Jesus diz: certo homem plantou uma vinha, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E aí Jesus vai dizer que ele manda um servo para cobrar os frutos da vinha. Eles espancam o primeiro, depois eles também espancam o segundo, e o terceiro eles ferem e expulsam. E aí o seu Davinho, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o seu filho, talvez ele seja respeitado, mas eles matam o filho daquele lavrador. E aí a pergunta vem: o que lhes fará o Senhor da vinha? É interessante nós percebermos aqui que os fariseus, os escribas, eles viram que Jesus estava falando sobre eles. Olha o que diz o versículo 19: os principais dos sacerdotes e escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. Essa parábola especialmente foi entendida pelos fariseus, pelos saduceus. Veja que Jesus sempre falou em parábolas para que eles não pudessem entender. Isso é muito claro nos evangelhos, mas aqui eles entenderam aquilo que Jesus estava falando. O que lhes fará o Senhor da vinha? Veja que Jesus está aqui ilustrando a questão da própria vinda dele. Se eles entenderam, é porque eles entenderam que ele era o filho, mas ainda assim o rejeitaram. E os servos que vieram anteriormente foram os profetas, anunciando, falando, talvez a figura de João Batista estivesse na mente de Jesus aqui. Mas o que nós sabemos é que o que aconteceu foi que o povo de Israel negou a Jesus Cristo e ele foi e ofereceu a outros, que somos nós, até um determinado tempo. Nós vamos ver aqui, eles voltam à carga contra Jesus com perguntas, perguntando a ele sobre o tributo. Versículo 22, é-nos lícito dar tributo a César ou não? A resposta de Jesus é espetacular: dá a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim eles tiveram que se calar, e todo o povo estava maravilhado com as suas respostas. Um pouco abaixo vieram os saduceus. E Lucas, de cara, já dá uma informação importante. Versículo 27, e chegando-se alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Veja que esses homens não creem na ressurreição, mas vão fazer uma pergunta acerca disso. Eles dão uma ideia, uma suposição de uma mulher que tinha se casado com um homem, morreu, e o seu marido morreu. E ela se casou com um irmão para cumprir a lei de Moisés, a chamada lei do levirato. E aconteceu isso por 7 vezes, todos morreram, e depois a mulher também morre. E aí a pergunta deles no versículo 33 é: na ressurreição de qual deles será a mulher, pois que os 7 tiveram a ela? E aí Jesus vai dizer para eles: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas na ressurreição não será assim, e vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Veja que Deus, quando aparece a Moisés na sarça, diz o versículo 37, chama ele, se declara Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós vemos que esses saduceus, eles caem por terra também toda a tentativa de tentar pegar Jesus. Esses homens, na verdade, eles eram até corajosos de chegar perto de Jesus, no sentido da sua inteligência, da sua sabedoria, mas eles ficavam para trás. Jesus continuou o seu ministério. Sabemos que ele está indo rumo ao fim, rumo à crucificação, mas ele se mantém firme. Ele mostra para aquelas pessoas ali ao redor, e principalmente para os escribas, para os fariseus, que ele é todo poderoso e ele sim tem as respostas certas para todas as coisas. Se você está precisando de respostas, procure a ele, inclusive, porque ele lhe dará. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de estar comentando, curtindo, compartilhando, fazendo perguntas. Eu deixei de fora alguns detalhes deste capítulo importantes, e você pode ser aquele que está curtindo e comentando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.